Bem-vindo! Hoje nós vamos falar um pouco sobre mitologia grega. Eu sou o professor Alfredo de História Antiga. Então, para começarmos a conversar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre algumas características da religião grega. Primeiro, os gregos, em cada polis, e o que é polis? A polis é uma cidade-estado. Cada cidade-estado grega, apesar de ser várias, adoravam os mesmos deuses. Isso não tinha problema algum. Por quê? Porque era uma religião politeísta, isso é, haviam vários deuses. Desde os tempos das primeiras migrações para a região da Grécia, vários povos distintos acabaram se mesclando e formando aquilo que vamos conhecer como civilização helênica. A religião também tinha uma outra característica. Os deuses eram representados como seres humanos e, às vezes, em algumas ocasiões específicas, como animais. Mas, na sua grande maioria, eram antropomórficos, ou seja, os deuses se parecem com humanos. Por isso, quando vocês encontram em algum museu, em algum site, uma imagem de um deus grego, é aquela perfeição, é porque eles viam os deuses como homens, como seres perfeitos, acima dos homens. Outra característica importante é a religião grega não tem livros sagrados, ou seja, ela não é dogmática e por isso é muito comum vocês encontrarem lendas diferentes sobre um mesmo Deus. Isso não tinha problema algum, porque cada polis desenvolvia alguma característica um pouquinho diferente de acordo com as influências que sofreram. Uma outra questão bem importante são os grandes santuários. Nas grandes cidades gregas havia os santuários pan-helênicos. Ou seja, pan-helênicos por quê? Porque como os gregos se chamavam de helenos, era para abranger toda a população grega, mesmo aquela que não morava mais no próprio continente grego, que já haviam participado da colonização, tanto para a Ásia Menor quanto para a Itália. O mais importante deles era o de Delfos, em honra a Apolo. Apolo, Deus Sol. Delfos era considerado o umbigo do mundo. E havia dezenas de templos e dezenas de deuses aí para ser adorados. Outra questão importante dentro da religião grega é aquilo que nós chamamos atualmente de Jogos Olímpicos, que na realidade eram os Jogos Pan-helênicos, ou seja, para todos os helenos, onde via gregos de todas as outras cidades participarem desses jogos, que eram competições como mais ou menos vocês conhecem até hoje. Claro que alguns jogos lá, como luta livre, corrida de biga, corrida de cavalo, atletismo, era extremamente importante. E, mesmo nos funerais, também se faziam jogos. Por exemplo, Homero, quando descreve a guerra de Troia e a morte do herói Patroclo, o seu grande amigo Aquiles, em homenagem a ele, faz um festival. Esse festival, na realidade, apesar de conter uma certa alegria, é um festival fúnebre, aonde também ocorriam os jogos. Tanto que eram comum que os vencedores recebessem algum tipo de presente. No caso da Guerra de Troia, né, e especificamente a questão do Homero e Aquiles, ele presenteia os vencedores com espadas, lanças ou pequenos adornos. Nos Jogos Pan-helênicos, as mulheres não eram permitidas, porque era uma área sagrada aos homens. Mas isso não significa que não houvesse também lugares específicos para as mulheres participarem de competições aonde então os homens não eram permitidos. O prêmio pela vitória, na realidade, era um ramo de oliveira, era uma coroa que se colocava e coroava o vencedor. Com o tempo, alguns desses vencedores também vão recebendo outros benefícios, outros presentes, e isso então estimulava a competição. Os Jogos Olímpicos continuaram a existir mesmo na época de Roma.
quando os gregos caíram sob domínio romano, os jogos pan-helênicos perdem a identidade de ser a união entre os gregos, porque, obviamente, eles estão sob domínio romano. Até que, com a adoção do cristianismo, o imperador romano Teodósio acabou abolindo de vez esses jogos, que só vão aparecer séculos mais tarde, já no século XIX, com uma outra característica que é que nós conhecemos até hoje. No panteão grego, haviam vários deuses, não? Para saber um pouco sobre esses deuses, é importante ler um poeta chamado Hesíodo, que nós vamos falar um pouquinho dele, tá? O principal deus dos gregos é Zeus. Zeus é o pai. Zeus é aquele que, filho de Cronos, que é uma história extremamente interessante. O Cronos, então, fica sabendo que ele teria um filho que iria tomar o seu lugar. Então, o que acontece? Cada vez que a sua esposa dava à luz, Cronos engolia essa criança. Zeus só não é engolido porque a mãe dele o substitui por uma pedra. Quando ele cresce, então, ele consegue fazer o seu destino, que é destronar o pai e, então, assumir o lugar dele. E faz com que os pais vomitem os seus irmãos. Dentre eles, Poseidon e Hades. E assim, Zeus, que aqui vocês estão vendo com a sua esposa Hera, vai ser o Deus Supremo e vai governar do Monte Olimpo. Aos seus irmãos, ele entrega Poseidon, o mar, ele vai ser então senhor do mar, enquanto o outro irmão, Hades, vai ser o rei das sombras. Tá? Olimpo, então, era o lugar da morada dos deuses, era onde os deuses ficavam. E os gregos, quando queriam se dirigir suas preces, fazer seus sacrifícios, olhavam em direção ao alto, porque é lá onde Zeus encontrava. E quando ele estava raivoso, como é que os gregos sabiam? Porque Zeus era o senhor dos raios também. Ele lançava os raios, que era para mostrar o seu sinal de que alguma coisa não estava boa. O que era necessário? Apaziguar os deuses. Por isso, entre os gregos era muito comum o sacrifício de animais. Outro deus bastante importante no panteão grego é Apolo, o deus Sol. Originalmente, não, a religião grega, nós temos que pensar que é uma religião que existiu lá por mais de 800 anos, não? E que ela modificou ao longo do tempo. No início, Apolo era um deus tão importante quanto Zeus. Com o passar do tempo, Zeus assume o lugar de Deus Supremo e Apolo, então, passa a ser apresentado como o deus do Sol. Mesmo assim, ele não sendo mais o pai dos deuses, Apolo era muito cultuado e celebrado na Grécia. Não à toa que o culto a Apolo espalhou-se para o Oriente e para o Egito. Tá? Bom, Apolo tem histórias maravilhosas. E se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre essas histórias, lembrem, Hesíodo é o grande contador sobre a origem dos deuses gregos. Se Apolo é um deus muito importante, nós temos também uma deusa que é tão importante que até hoje ela é muito citada, inclusive em desenhos. É Atena. Não à toa, Atena ela é muito adorada na cidade de Atenas. Ela não é só a deusa da sabedoria, mas ela é também a deusa da guerra justa. Tá? A cidade de Atenas tinha verdadeira adoração por Atena. Por isso, um dos maiores templos feito na cidade é em homenagem a ela, que se chama Paternon, onde até hoje existem as ruínas desse templo para visita. Se falamos da sabedoria e falamos também do sol,
não podemos deixar de falar sobre o amor. E aí entra, então, a deusa Afrodite, do amor. Ora, vamos lembrar que para os gregos, a vida existia para ser aproveitada. E o amor fazia parte do aproveitar a vida. Então, quando os jovens queriam se namorar, queriam casar, queriam conquistar alguém, era muito comum eles irem até os templos da deusa Afrodite e orar aos pés dessas estátuas, pedindo como graça conquistar uma pessoa, conquistar fulano, conquistar cicrano. Afrodite também, assim como Apolo, vai ser adorada em vários lugares. Ela, Roma, Egito, Oriente, mas tem um detalhe interessante. Afrodite provavelmente não é uma deusa de origem grega. Ela teria vindo do Oriente Médio, muito provavelmente da Síria e da Babilônia, e transportada, tempos depois, para a Grécia, aonde ela vai adotar o formato pelo qual nós conhecemos até hoje. Bom, e entre outros deuses, né, e temos vários, não podemos deixar de falar de Dionísio. Dionísio, que nada mais é do que o inventor do vinho. E como eu disse, os gregos celebravam a vida, os gregos gostavam muito da vida. E o vinho, que era uma das bebidas preferidas na festa, era colocado a lenda de que foi Dionísio que descobriu essa maravilha. Tanto que as festas em homenagem a Dionísio terminavam em algumas orgias até, já que o séquito de Dionísio era feito principalmente por umas ninfas, que eram mulheres que viviam nas florestas e que passam a ser chamadas de bacantes, já que Dionísio também tem o nome de Baco. As bacantes, então, seguiam Dionísio pela floresta e a cada culto era uma musicalidade, era uma bebedeira e era uma festa que varava a noite inteira. Então podemos ver que é por isso que ele era muito querido, já que com esse Deus nós temos as delícias da vida, que para os gregos não era fundamental, já que sexo, beleza, para eles, diferente do que vai ser para o cristianismo depois, não era pecado. Os gregos, não à toa, tinham estátuas tão bonitas assim. Não é porque o grego era tão belo, porque isso era uma idealização. Era aquilo que o grego queria ser, era belo como os deuses. Tá? E tudo o que eu estou falando, na realidade, vocês vão encontrar em dois autores, Homero e Hesíodo. Homero simplesmente é o educador de toda a Grécia. Homero escreve duas obras extremamente importantes. É claro que existe a discussão até hoje se Homero existiu realmente ou não. Não? Segundo a lenda, ele era um aedo, né? Ele era um cantor, um poeta cego, que ia nas festas e declamava. Cerca de 600, 700 páginas que contém a Ilíada, ele tinha que declamar pela memória. Então, a ideia de ser cego significa que, já que ele não poderia usar os olhos, ele teria que gravar tudo pela memória. Então, é um momento que, realmente, na Grécia, a escrita não está tão desenvolvida, já que as obras, a Ilíada e a Odisseia, vão tomar a forma narrativa escrita pelo menos 300 anos depois da morte de Homero, se ele realmente existiu. Homero é importante porque ele nos fala da Guerra de Troia. E a Guerra de Troia, até hoje, traz para nós ocidentais muitos exemplos. O primeiro é o rapto de Helena. Helena, que era a mulher mais bela do mundo e que foi raptada por um príncipe troiano chamado Paris. Não? Paris
pratica o rapto de Helena e a leva para Troia. O que acontece? Os gregos, então, seguindo um acordo feito entre eles para defender a honra do Menelau, o esposo que havia perdido Helena, se reúnem e vão até Troia para tomar Helena de volta. Nós temos vários filmes aí no século XX que já retrataram sobre isso, mas pegando do ponto de vista histórico, a Ilíada, na realidade, retrata apenas um episódio da guerra. A guerra dura 10 anos. A Ilíada só fala sobre o último ano da guerra e sobre o principal herói grego, Aquiles. Aquiles que é o herói invencível, Aquiles que, de acordo com alguns dramaturgos, não, já que outros autores também vão descrever sobre a Guerra de Troia, depois de Homero, colocam certas questões que não havia em Homero, como Aquiles ser invulnerável. Por isso, quando nós falamos calcanhar de Aquiles, para alguns autores de teatro grego, Aquiles, quando nasceu, a mãe dele banhou num rio e o segurou pelo calcanhar. E esse rio tornava o indivíduo invulnerável. E o calcanhar de Aquiles, por onde ela segurou, era o único lugar que ele poderia ser morto. E, na realidade, foi morto justamente por uma flechada no calcanhar. Por isso, até hoje, quando dizemos assim, o indivíduo tem uma fraqueza, é o calcanhar de Aquiles, que vem lá da Ilíada. Não? A Ilíada também fala de outro herói. Esse herói não é grego, é um herói troiano, tá? Que se chama Heitor. Na realidade, então, os dois grandes personagens da Guerra de Troia é Aquiles, já que a história se baseia praticamente na ira dele, de quando o grande chefe, o rei, né, se pudermos usar esse título, que não é muito correto, Agamenon, que comanda os gregos, ele se indispõe com Aquiles, Aquiles se retira da guerra. A partir do momento que Aquiles se retira da guerra, um herói troiano chamado Heitor assume o comando das suas tropas e quase vence os gregos. Heitor, diferente de Aquiles, é um personagem um tanto contraditório. Aquiles acredita que a guerra é o local onde ele pode se tornar imortal. Que imortal é esse? Na realidade, para o grego, quando um indivíduo morria, ele só existiria no mundo das sombras enquanto alguém lembrasse dos seus feitos. Então, segundo a mitologia, quando Aquiles vai para a guerra, a mãe dele diz a ele, meu filho, se tu fores à guerra, você vai morrer jovem e não vai ver seus filhos. Mas os seus feitos vão ser tão grandiosos que daqui 100, 200, 300, 400 anos você ainda será lembrado. Mas agora, se você não for na guerra, você irá se casar com uma bela mulher, ter filhos, netos e bisnetos. Mas a partir daí ninguém mais lembrará de ti. Aquiles, então, faz a opção de ser lembrado para sempre. Por isso, hoje, nessa aula, estamos aqui, então, lembrando dessa escolha de Aquiles. Heitor, não. Heitor já é um indivíduo que está defendendo Troia e que, diferente de Aquiles, ele sente medo. Tá? Tanto que o desfecho da guerra de Troia é justamente quando Heitor mata o melhor amigo de Aquiles e Aquiles, raivoso, então, volta para a guerra com o objetivo de vingar a morte do seu grande amigo Patroclo. Aquiles, então, mata Heitor, arrasta o seu cadáver e pretende não dar um enterro, não fazer nenhum funeral para ele. O pai de Heitor consegue comprar o corpo do filho e fazer um funeral digno. A obra Ilíada, na realidade, termina no funeral de Heitor. Homero, então,
termina aí a Ilíada e depois escreve a Odisseia. A Odisseia já é uma outra história, que é uma continuidade, mas a partir de um único herói. Ulisses conta a vida de Ulisses, que ficou na guerra 10 anos e depois mais 10 anos para voltar para casa e encontrar a sua esposa e o seu filho esperando a volta dele. A Odisseia, então, que é Odisseus, ou seja, a viagem de Ulisses, seria uma continuidade da Ilíada, mas com apenas um personagem. Já Hesíodo é autor de Teogonia. Toda a história que eu contei para vocês sobre aqueles deuses, sobre toda a mitologia grega, na realidade, está aqui, em Teogonia, já que ele é um tratado sobre a religião grega. Ele recolhe, então, toda a tradição oral que existia na Grécia e faz um tratado sobre a origem de cada deus. Veja bem, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mitologia grega, estou aqui aconselhando alguns livros nessas bibliografias e nas fontes aqui. Agradeço vocês e espero, na próxima aula, estar aqui presente. Até logo.